Eu quero pensar com os irmãos hoje sobre o seguinte tema: o não mais bonito de Deus. E aí eu gostaria que você se fizesse o seguinte exercício: qual foi a última vez que você ouviu um não? Quem foi a última pessoa? Qual foi a última pessoa? Qual foi a situação que você pediu para alguém alguma coisa e essa pessoa disse não? Por favor, em nome de Jesus, não brigue com o seu esposo ou com a sua esposa, se foi esse o caso, né? Não vire para o seu marido: poxa, eu te pedi ontem um copo d'água e você não trouxe. Não é este o intuito da mensagem de Deus. Mas o não é uma palavra que a gente não gosta de ouvir, em hipótese alguma. O único não que eu acho bonitinho é do meu filho de 1 ano. Se você vê uma criança aqui correndo e atrapalhando o culto, provavelmente é o meu filho, né? E às vezes ele pega alguma coisa: dá para papai? Ele: não. Aí eu acho bonitinho: dá para papai? Não. Aí na terceira eu já tomo logo, que eu também não sou bobo, né? Mas o fato é que quando nós nos relacionamos com Deus, existe uma expectativa de que Ele nos dê aquilo que a gente quer. A gente ora, a gente fala com Ele, né? Eu não sei como é que foi a infância dos irmãos, mas eu, quando era criança, eu era muito pedinte. Mãe, me dá isso. Mãe, me dá aquilo. Mãe, me dá aquilo outro. E aí minha mãe normalmente falava assim: filho, eu não posso. Se eu pudesse, eu te dava. Mal ela sabia que, ao dizer estas palavras, ela ia criar um embrólio teológico na minha cabeça. Porque se eu peço algo para minha mãe e para o meu pai, e eles não me dão porque eles não podem, Deus, que pode tudo, por que que Ele não me dá? Então você fica com uma situação. O fato é que eu quero pensar um pouco a respeito da vida de Davi e da vida de Salomão. Davi foi o maior rei de Israel, todos conhecem a história dele, e uma bela manhã de sol, ele acordou. E é muito interessante que diz o texto bíblico que a ideia veio dele, né? Não há nenhuma ordem. Ele chama o seu profeta Natã, a quem Deus utilizava para falar com ele, e diz assim: Natã, eu estou nesse palácio lindo aqui, maravilhoso, né? Não tão bonito quanto a PIB do Brás, mas ajeitadinho, bonitinho, né? E a arca do Senhor numa tenda ali. Eu não acho isso justo. Eu vou construir um templo para o Senhor. E Natã, sem consultar a Deus, vira para Davi e fala: olha, sonhei contigo, o senhor, o rei, é um homem de Deus, constrói aí, Deus vai abençoar. Só que naquela noite Natã vai dormir, e quando ele vai dormir, Deus vira para ele e fala: então, Natã, não era para você ter dito aquilo para Davi, porque Davi matou muita gente, né? Quando Saul vira para ele e fala assim: traga 100 prepúcios de filisteu para você casar com a minha filha, Davi, só de marra, ele leva 200, ele leva o dobro. Então Deus vira para Natã e diz: avisa Davi que ele não vai construir, porque ele tem muito sangue nas mãos, mas o filho dele vai. E Davi, ele ouve aquilo, eu acho muito interessante a perspectiva dele, porque ele não fica chateado com Deus. Calma, não é esse o não mais bonito não, está mais para frente, mas só para a gente introduzir aqui. Ele não fica chateado com Deus, pelo contrário, ele vira e fala: eu não posso construir o templo? Tudo bem, beleza. Mas Deus não falou nada que eu não podia comprar o terreno. E ele vai lá e compra. Deus não falou nada que eu não podia fazer a planta. Davi era arquiteto e ele faz a planta do templo de Jerusalém. Isso está lá no final de 1 Crônicas. Ele dá uma boa parte do seu dinheiro, do seu tesouro, para a construção do templo. Ele levanta uma oferta entre todos os líderes de Israel. O apelo de Davi no final de 1 Crônicas é maravilhoso. E as pessoas dão dinheiro. E por fim ele ordena a Salomão: olha, Salomão, eu vou morrer, e Deus não me permitiu, mas eu deixei tudo pronto, tudo preparado. E Davi argumenta, fala: esse templo é para o Senhor dos Exércitos, e meu filho é muito novo. E ele deixa tudo pronto, e quando ele vem a falecer, uma das primeiras ordens de Salomão é a construção do templo de Jerusalém e do seu palácio. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, a partir do verso 20. 2 Crônicas, capítulo 6, a partir do verso 20.
Este trecho da palavra de Deus é o momento de dedicação do templo, é o momento de inauguração do templo. O templo ficou pronto, ficou construído, construíram um palanque para Salomão. Salomão começa a orar a Deus diante de todo o povo, dedicando aquele templo, e esse trecho é a oração dele. Ele vira para Deus e fala, a partir do verso 20: estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouça a oração que o teu servo fizer voltar para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando um homem pecar contra seu próximo e tiver que fazer um juramento, e vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, retribui ao culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça o resultado da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Quando Israel, teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti, invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e traze-o de volta à terra que deste a ele e aos seus antepassados. Quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, e o teu povo voltado para este lugar, invocar o teu nome, e afastar-se do seu pecado por o haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, de Israel, teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita por um israelita, ou por todo Israel teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão e andarão segundo a tua vontade, durante todo o tempo que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu enviares, e orar a ti, voltado para a cidade que escolheste, e para o templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica, e defende a tua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irados com eles, e os entregares ao inimigo, e este os levar prisioneiros para uma terra distante ou próxima, se eles caírem em si na terra para a qual foram deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, e se lá eles se voltarem para ti de todo o coração, de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste, e para o templo que construí em honra ao teu nome, então dos céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa, perdoa o teu povo que pecou contra ti. Assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Eu não li o capítulo todo de 2 Crônicas 6, mas em todo o capítulo, Salomão vai citar a palavra templo 15 vezes. Ele construiu o templo
seu pai comprou o terreno, levantou o dinheiro, fez o projeto, e ele dedica o templo. E é muito interessante que na oração dele, ele vai falando, no versículo 20, estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo. Então ele fala, Deus, esse templo aqui a gente criou para o Senhor, a sua arca está aqui, que os seus olhos estejam sempre neste templo. No versículo 22 ele fala, quando o homem pecar contra o seu próximo, e tiver que fazer um juramento, e vier jurar diante do teu altar neste templo. Versículo 24, quando os israelitas forem derrotados por um inimigo, atende oração quando orarmos neste templo. Versículo 28 e 29, quando ele fala da fome e da praga, ele fala, quando a gente estiver passando por isso, a gente olhar neste templo. Quando o estrangeiro, no versículo 32, vier orar neste templo, atende, Senhor. E eu acho um pouco engraçado, 34 e 35, que ele diz assim, quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu enviares, e orar a ti, voltado para a cidade que escolheste, e para o templo. Então ele fala, quando o povo estiver na guerra, se a gente estiver perdendo, quando eles orarem na direção do templo, o Senhor atende. E versículos 36 a 38 do cativeiro. Por que eu estou dizendo tudo isso? Nossa, pastor, está chato, eu não aguento mais ouvir a palavra templo. Você já vai entender. Porque Salomão aqui, ele está condicionando o seu relacionamento, o relacionamento do povo com Deus, através do... Pô, gente, vocês conseguem, vamos lá. Salomão, me ajuda, não deixa, é a primeira vez que eu prego aqui à noite, vamos lá, por favor. Salomão, ele está condicionando o relacionamento do povo com Deus através do... Aí sim, ele condiciona. Ele faz toda essa oração, ele coloca todas as situações. E aí o que Deus faz? Deus, ele diz para ele, não. Só que o não de Deus, ele, pelo menos nesse momento aqui, ele é um não muito bonito, né? Nós vivemos no Brasil, o país do futebol. É quase quando a gente está assistindo um jogo e um jogador, o atacante está indo fazer o gol e o zagueiro vem e tira a bola sem fazer falta, coisa rara hoje em dia. E Deus fala para ele um não muito bonito, que eu quero compartilhar com os irmãos em um texto extremamente famoso, que os irmãos já conhecem, em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. O Senhor Deus diz para Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Perceba que só esse versículo, ele possui 7 verdades. Porque primeiro, Deus ele começa dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Ou seja, esse versículo, ele está endereçado ao povo de Deus. No nosso caso, nós que temos Jesus como Senhor e Salvador. Mas pastor, Deus não ouve a oração do incrédulo? Claro que Ele ouve, principalmente quando o incrédulo fala, eu aceito Jesus. Essa oração, Deus aceita, entende, atende, sem problema nenhum. O fato é que Deus ele vira para Salomão e fala, olha, deixa eu te explicar uma coisa. O foco do meu relacionamento com vocês não é o templo. É legal o teu templo, o templo é bom, a arca vai ficar lá, bonitinho, mas não é através do templo que eu vou me relacionar com vocês. Não é através do templo que eu vou atender as suas orações. Deus aqui, né, esse sermão, coloquei o título de um não mais bonito de Deus, mas ele também poderia ser 3 passos para ter a sua oração atendida. Porque o texto, ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, é o primeiro passo. E é muito interessante que se humilhar e orar estão dentro de 2 vírgulas. É uma coisa só. É uma ideia que Deus está dizendo para nós
que foi expressa em duas ações, em duas palavras. O que é se humilhar e orar? Bom, primeiro que a humilhação não é algo que a gente gosta, né? Você não chega para sua esposa, boa noite, amor, olha, hoje foi tão legal o trabalho, eu fui humilhado, e eles me humilharam, fizeram isso e aquilo. A gente não gosta de ser humilhado. E a gente faz certo, e nós estamos certos em não gostarmos de sermos humilhados pelo outro. Só que o texto diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é eu que o me humilho. Mas pastor, o que é eu me humilhar? É eu entender o meu lugar no meu relacionamento com Deus. Deus é todo-poderoso, Ele é amor, criou os céus e a terra, deu seu Filho para morrer por mim na cruz do Calvário. E quem sou eu? Eu sou um miserável pecador, que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Alguém disse certa vez que se Deus não me desse mais nada além da salvação em Cristo Jesus, isso já seria motivo para eu ser eternamente grato a Ele. Por isso, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu entendo quem eu sou, eu entendo quem Ele é, eu entendo o meu lugar no meu relacionamento com Deus, e eu falo com Deus entendendo quem eu sou e quem Ele é. Porque no fundo, eu não mereço nada. Eu não mereço nada. Toda a minha oração, ela precisa ser no nome de Jesus. Ela precisa ser no nome de Jesus. É o nome de Jesus que me permite orar a Deus. Certa vez eu era criança e na minha cidade, eu morei até os 15 anos em Guapimirim. E um circo parou bem em frente à minha casa. Na minha casa tinha um descampado grande, que hoje é uma pracinha. E o circo parou lá e o dono lá precisou de ajuda em alguma coisa, e meu pai ajudou. E o cara ficou agradecido, ele virou para o meu pai e falou assim, quando seu filho vier à noite aqui, pede para ele avisar para o rapaz aí do guichê que ele é seu filho, que eu vou deixar ele entrar de graça. E aí à noite fui lá, eu sou filho do Agostinho, e eu entrei de graça. Então a lógica é essa. Eu oro a Deus, eu me humilho diante dele, sabendo quem eu sou, e eu falo com Deus em nome de Jesus. Senhor, olha, eu estou com esse problema aqui, eu estou com esse problema de saúde, eu estou com esse problema de emprego, eu estou com esse problema aqui na família, me ajuda, eu te imploro, em nome de Jesus. Então é através de Jesus, é o nome de Jesus, é eu entender que por mim mesmo, eu não tenho, eu não mereço, né? Isaías 64:6 vai nos dizer que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Eu não posso me achegar diante de Deus e falar, pô, Deus, espera aí, eu sou membro da PIB do Brás, eu vou de manhã e à noite. Mentira, eu estava com um colega meu hoje de manhã na igreja dele, né? Já comecei mentindo, mas enfim. Eu vou de manhã à noite, eu vou quarta-feira, eu sou dizimista, eu trabalho no ministério e tal, faço isso aqui. O senhor, pô, se tem alguém para o senhor atender a oração, sou eu. Pô, o senhor vai atender a oração de fulano que ficou 2 semanas sem vir aqui? Ah, fala sério. Não, é em nome de Jesus, não são os meus atos de justiça. Porque Isaías 64:6 vai falar, os meus atos de justiça são como trapos de imundícia. Tem trapo de imundícia na sua casa? Eu tenho certeza que não. Sabe por quê? Porque no hebraico, né, o autor Isaías, ele está comparando os atos de justiça, que muitas vezes nós os usamos para nos achegarmos a Deus, com trapo de imundícia. Só que trapo de imundícia ali no hebraico é algo muito específico. É um tipo de pano que as mulheres utilizavam naqueles dias. E o judeu, ele tinha um asco daquilo. Então, foi muito forte quando Isaías disse isso. Os seus atos de justiça são iguais àqueles panos lá que as mulheres usam naqueles dias lá e que ficam sujos. Percebe? Para eu ter a minha oração atendida, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, que essas duas coisas, na verdade, são uma só. E aí ele continua, e buscar
a minha face. Pastor, o que é buscar a face de Deus? É algo muito interessante, extremamente interessante e muito importante. Quando nós lemos a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, existem duas partes do corpo de Deus que muitas vezes são utilizadas, principalmente pelos salmistas. Uma que é a mão e o braço de Deus, que são, as duas têm uma coisa só. Então, mão e braço de Deus é o quê? É a ação de Deus. Senhor, que tua mão esteja sobre mim me protegendo. Senhor, que teu braço arrebente os meus inimigos. Se você ler o livro de Salmos, em vários momentos, você vai ver o salmista fazendo alusão da mão e do braço de Deus. E a segunda coisa é a face. Mas o que é buscar a face de Deus? Buscar a face de Deus é ter um relacionamento com Ele por quem Ele é. Enquanto que a mão e o braço é uma ação, é um pedido, é Deus fazer algo, a face de Deus, buscar a face de Deus, é ter um relacionamento com Ele por quem Ele é. Um relacionamento desinteresseiro. Sabe lá no Jardim do Éden, quando na tardinha Deus vinha e Ele ficava conversando com Adão? É isso. Às vezes a gente ora e a gente pede um monte de coisa, e é verdade, a gente precisa pedir. Mas no nosso relacionamento com Deus, tem que existir um espaço onde eu me relaciono com Ele por quem Ele é. Deus, eu te amo. Eu já disse hoje que eu te amo. Eu te amo, Senhor meu Deus. O Senhor é maravilhoso. Eu sou grato por tudo aquilo que o Senhor já me deu. Eu sou grato por tudo aquilo que o Senhor já fez por mim. Quando eu estava no seminário, tinha um colega seminarista, que obviamente eu não vou citar o nome, que ele só dirigia a palavra a mim para pedir alguma coisa, e normalmente era dinheiro. Então, todo momento, Léo, você tem 10, você tem 20, você tem 30, você tem 50, e assim, eu não esquento a cabeça, se eu tiver eu ajudo, mas eu tenho uma memória de elefante, assim, um pouquinho da barriga, mas eu também tenho a memória. E me incomodava, porque ele me pedia dinheiro, e depois eu via ele passeando para tal lugar, tal lugar, tal lugar, e aquilo me irritava um pouco. Gente, eu sei de cor o nome dos 15 filhos de Jacó. E, sabe, me irritava, eu ficava. Aí um dia ele virou para mim, ô Léo, você está me devendo alguma coisa? Eu falei, cara, você está me devendo R$230. 10 tal dia, 15 tal dia, 30 tal dia, 20 tal dia, blá, 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 blá. Ele, tá bom, eu vou te pagar. E aí depois de um tempo ele pagou, e glória a Deus por isso. E eu já o perdoei, por mais que não pareça. Mas o fato é que nos relacionarmos com alguém que é interesseiro, que só fala com a gente quando pede, não é legal. E Deus é amor. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, buscar ter um relacionamento com Deus, ter o desejo no coração de Deus, senta aqui, é óbvio que isso não pode acontecer, mas ter no coração, Deus, senta aqui, vamos conversar, eu posso ficar só na sua presença, eu posso ficar só com o Senhor aqui. Se você lembrar bem, lá em Êxodo, Moisés um dia ele fala, Deus, eu posso ver a sua face? E obviamente que Deus fala, olha, se você ver minha face, você vai morrer, mas você fica aqui, eu vou tapar o seu rosto, eu vou passar ali, vou tirar a mão, você vai ver minhas costas, e aquela coisa toda. Mas a ideia é essa, é reconhecer que Deus é tão maravilhoso, porque às vezes nos nossos corações, quando Deus não faz aquilo que a gente quer, né? Lembra do imbróglio teológico que pelo menos os meus pais fizeram comigo quando eu era criança, não sei se os seus fizeram, né? Você não está fazendo com o seu filho não, né? Então tá bom, beleza. Sabe, é buscar a face de Deus. E por fim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Em outras traduções, e se arrepender dos seus maus caminhos. Se eu achar que eu sou o último biscoito do pacote,
Ah, não, desculpa, bolacha, né? Bolacha. Se eu achar que eu sou a última bolacha do pacote, se eu pensar que, poxa, não, eu não sou pecador, eu sou bom, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo, essa coisa toda, eu não vou me arrepender dos meus pecados. Pastor, como que eu sei que eu me arrependi de fato dos meus pecados, eu me afastei deles? Simples. O arrependimento sincero é aquele onde a pessoa ela faz de tudo para reparar o dano. Reparar o dano. O marido que grita com a esposa no momento de raiva, de intempérie, essa coisa toda, se ele se arrepende daquilo, ele chega para ela e fala: amor, desculpa. Porque se não há desculpa, não há arrependimento. A pessoa que rouba, se ela se arrepende de fato, ela devolve. Certa vez eu fiz uma viagem missionária para o Espírito Santo, e eu participei da primeira transradical da história dos batistas brasileiros. Pastor, o que é transradical? A trans, eu não sei se alguém aqui já participou, é um projeto que a gente vai para um determinado local, ou planta uma igreja, ou revitaliza uma, fica 15 dias lá, eu participei de algumas. A transradical é a mesma coisa, só que normalmente é numa comunidade dominada, né, por pessoas que não cumprem a lei. E lá eu conheci um pastor, um homem de Deus, que era daqui de São Paulo. Ele morava ali na Zona Norte, no Carandiru, só que na época que tinha um presídio, ele morava lá dentro. Ele não era funcionário, ele estava preso. Inclusive, ele estava lá quando teve aquele massacre, aquela coisa toda. Mas ele conheceu Jesus, ele entregou a sua vida a Jesus, ele foi solto, e um dia assim, deu um estalo nele, ele fala: não, mas peraí, tem um processo que eu não paguei por ele, eu fui condenado no negócio, os caras comeram bola. Aí ele vai lá no fórum: oi, eu sou o ex-presidiário fulano, eu tenho um processo assim, 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 e eu não fui preso por ele, vocês precisam me prender. Os caras olham um para a cara do outro assim: você está doido? Eu falei: não, eu fiz isso daqui, eu preciso pagar por isso daqui. Não sei o que. Eu sei que no final das contas ele insistiu tanto que, sei lá, acho que ele tinha que ficar 10 anos, os caras prenderam ele por 3 meses, alguma coisa assim. Por quê? Porque no coração dele houve um genuíno arrependimento. Porque o arrependimento de fato, ele gera mudança de vida, ele gera mudança de atitude. Se eu não mudei, eu não me arrependi. É simples assim. Então perceba que Deus ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e aí ele fala 3 coisas: se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Então ele disse 4 coisas. Ele disse quem pode fazer, com uma condicional: se o meu povo, e ele fala, né, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. 3 coisas vão acontecer. Quais são? Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Por que eu disse isso tudo? Para te fazer a seguinte pergunta: como está o seu coração hoje diante de Deus? Salomão, ele focou o seu relacionamento com Deus através do templo, como fator principal. Ele até fala em oração, isso e aquilo, mas é sempre o templo, 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 templo. E Deus diz: não, eu não estou preocupado com o templo, eu estou preocupado com o seu coração. Porque é através do nosso coração que nós amamos a Deus e nós amamos ao próximo. E as nossas atitudes, elas devem ser um reflexo daquilo que está no nosso coração. As nossas atitudes devem ser um reflexo do nosso coração. Porque se eu ajo da maneira correta, mas não é por amor a Cristo, não é por amor, eu não sou cristão, eu sou adestrado. Você consegue entender isso que eu estou falando? Se eu ajo da forma correta, se eu vivo, se as minhas atitudes são do jeito que Deus deseja, mas essas atitudes não são motivadas pelo meu amor a Deus, pelo meu coração a Deus, porque é isso que Deus quer. Deus ele quer ter um relacionamento de amor comigo e com você. Ele nos ama
E nós temos a oportunidade de amá-lo. Por isso que os 2 maiores mandamentos, a lei possui 613 pontos, 365 negativos, 248 positivos. E Jesus fala, toda a lei se resume em 2 coisas. O quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Contra isso não há lei. Porque se eu amo a Deus acima de todas as coisas, quando vier a oportunidade de pecar, o que vai acontecer? Deus, eu não vou fazer isso. Eu te amo. Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, não foi para trair a minha esposa. Jesus morreu por mim na cruz do Calvário para que eu pudesse viver em santidade. E se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu vou tratá-lo bem, eu vou caminhar bem com ele. Quando eu errar, eu vou pedir perdão. Por isso, nessa noite, a minha pergunta para cada um de nós, e eu me incluo, como está o meu coração? O meu coração está tão cheio de amor a Deus, que por esse amor eu estou sendo impelido a viver de acordo com a sua vontade, ou eu simplesmente estou deixando-me levar por uma rotina, por uma religiosidade, por uma prática que pode ter dias, semanas, meses, anos, décadas, mas que não fazem diferença em nossas vidas. Como está o seu coração essa noite? Deus, de uma forma muito linda, Ele ensina para Salomão. Salomão, não é o templo. Vocês fizeram, ficou bonito, ficou legal, mas não é o templo. O que eu quero é o seu coração. E se o seu coração estiver me amando, se o seu coração, por amor a mim, quiser viver de acordo com a minha vontade, então sim, eu te abençoarei. Como diz o texto, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Que cada um de nós possa desfrutar da bênção de amar a Deus, ser amado por Ele e viver em santidade por amor a Ele. Amém? Pai, estamos aqui reunidos, eu quero te pedir em nome de Jesus que tudo que foi falado, que tudo que foi cantado, tudo que foi orado, possa gerar mudança em nossas vidas. Que tudo isso, Deus, venha para o âmago do nosso coração, que cada um de nós saia daqui diferente da maneira como entrou. Se conosco, Pai, obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém.